Luciana Couto do blogueirasa.com.br. Esse é mais um vídeo sobre assuntos interessantes para blogueiras, para quem quer fazer uma estratégia consistente e alcançar o sucesso no mundo dos blogs. E hoje eu vou falar de uma ferramenta super popular, que a maioria de vocês deve conhecer, deve até utilizar, mas tenho certeza que tem muitas dúvidas. E eu sei disso porque muitas das minhas clientes sempre me fazem perguntas sobre como usar o Google Analytics. Eu poderia fazer um blog só com dicas para Google Analytics, passar assim anos falando sobre ele, porque é uma ferramenta muito poderosa e como toda ferramenta poderosa, ele é muito complexo. Ele tem muitas coisas que você pode fazer com ele, tem muitas terminologias, né? Muitas coisas que às vezes ficam meio confusas. Então eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre o básico do básico. Eu vou falar das terminologias mais comuns, alguns conceitos que à primeira vista podem até parecer simples, mas que ou eles se confundem entre eles, ou muitas vezes a gente não sabe qual a importância da gente analisar e ter esses dados sempre presentes quando a gente vai pensar em estratégias para o nosso blog. Acho que o primeiro deles é os sessões. Bom, o conceito de sessão, na verdade, é como se fosse de visita. Até um tempo atrás, o Google utilizava a palavra visita para designar o que hoje ele chama de sessões. Não sei se porque confundia muito com visitantes, ou até mesmo porque sessões realmente encaixam no conceito que ele quer passar. De uns tempos para cá, a gente chama isso de sessão. Bom, a sessão nada mais é do que a entrada do seu usuário na sua página. Ou seja, se eu visito o seu blog, cada vez que eu entro nele, eu conto uma sessão para o seu blog. É muito básico isso, né? Ou seja, quando você chega no final do dia e você vê que seu blog teve 100 sessões, não quer dizer que 100 pessoas entraram nele, mas que 100 vezes ele foi acessado por alguém, que podem ter sido 100 pessoas ou podem ter sido 90 pessoas. E aí o que muita gente confunde sessões é com o número de visitantes, ou usuários, como o Google chama. O usuário é uma única pessoa. Então, voltando àquele exemplo que eu dei, eu visitei o seu blog uma vez ao dia e eu sou uma pessoa. Se eu visito o seu blog 2 vezes ao dia, eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, no final do dia, eu vou contar como 2 sessões para o seu blog, mas só um visitante, um usuário visitou o seu blog. Outro termo que gera muita dúvida é o termo de visualizações. Bom, visualizações é o número de páginas que eu acessei no seu blog. Então, quando eu entro, eu vou logo de cara até a primeira página, então tem uma visualização. Se eu vejo um outro artigo, alguma outra coisa que me chama a atenção e clico ali e vou para outra página, já é uma segunda visualização. Então, no final dessa minha sessão, dessa minha visita, o número de páginas pelas quais eu passar é o número de visualizações que o seu blog vai ter de mim. Então, no final do dia, quando você vê aquele número grande lá de visualizações, significa que é o total de páginas que foram vistas por todos os usuários que entraram naquele dia no seu blog. E aí vem a páginas por sessão, que nada mais é que a média de páginas que cada sessão tem do seu blog. Ou seja, cada pessoa, cada visita que vai no seu blog, ele vê uma média de tantas páginas, que normalmente varia entre 1,5, 2, principalmente o blog, que tem muito assunto já logo de cara, esse número não é tão grande. Então aquilo dali, quando você vê o número 2, por exemplo, significa que em média, cada visitante que entra no seu site vai a 2 páginas. Bom, a duração da visita eu acho que é mais fácil de entender. É a média de tempo que cada sessão dura, ou seja, quando o usuário acessa o seu blog, qual é a média de tempo que ele fica. Uma métrica que, além de causar muita dúvida, eu vejo que também causa muito medo, que é a taxa de rejeição. Não sei se é por causa do nome, né, rejeição, a gente já lembra alguma coisa ruim, as pessoas estão rejeitando o meu conteúdo, mas na verdade não é tão assustador quanto parece, principalmente para blogs. Eu vou explicar. A taxa de rejeição para o Google é a porcentagem de pessoas que entraram no seu blog e não passaram da primeira página. Ou seja, aquelas pessoas que entraram ou pelo Facebook ou pelo Google, de onde seja, viu só uma página, leu só o conteúdo e foi embora. Isso é o que o Google chama de taxa de rejeição. Se 50% das pessoas entraram e foram embora, ele vai contar essa taxa de rejeição como 50%. E aí muita gente me pergunta, mas o meu blog está com 70%, está com 80%, isso é horrível. Bom, vale lembrar que hoje em dia que a gente tem
leitores muito dispersos na internet e que muito do tráfego vem de mecanismos de busca, que a pessoa está procurando exatamente aquilo, ela vai consumir e vai embora, esse número não é tão alarmante. E tem uma outra consideração também no caso dos blogs. Se o seu blog ele já tem todo o conteúdo na primeira página, ou seja, você entra na home e você não precisa clicar para você ler todo o seu conteúdo, é muito provável que a sua taxa de rejeição seja altíssima. Porque quando a pessoa entra no seu blog, ela vai descer toda a página, vai ler tudo o que ela precisa, ela não precisa ir para outra página. Então esse número, na verdade, não é preocupante para você, porque você conseguiu o seu objetivo, que era que a pessoa lesse o seu conteúdo. Então, para as pessoas que têm esse tipo de blog, eu recomendo ficar muito mais ligado no tempo médio que a pessoa passa, ou seja, quanto maior o tempo que a pessoa passar no seu blog, melhor, porque mais conteúdo ela está absorvendo, do que necessariamente ficar olhando taxa de rejeição, que no seu caso não vai fazer muito sentido. A métrica que eu vejo que traz muitas dúvidas é a porcentagem de novos usuários. Bom, essa porcentagem, a grosso modo, o que acontece? Quando a pessoa entra no seu site, o Google grava uma cookie no navegador dela. Então isso cria uma identidade para aquele usuário e o Google sabe quando ele volta em cada um dos sites que ele já visitou. E ele conta, se for a primeira vez, ele vai contar como novo usuário. Se não for a primeira vez, vai ser um usuário antigo. Só que essa métrica, você tem que tomar muito cuidado com ela. Primeiro porque vai depender do período de tempo que você usar. Então, por exemplo, se você pegar para analisar o período de uma semana, ele só vai analisar as pessoas que retornaram naquele período daquela semana. Não quer dizer que cada usuário novo nunca entrou no seu blog, ele pode ter entrado há um mês atrás. Então, é uma métrica que você tem que ter muito cuidado. Outra coisa que gera muita polêmica com essa métrica é que se a pessoa apagar os cookies dela, ou se ela visitar de outro computador, do celular e tal, o Google não vai conseguir pegar isso. Então, muita gente não confia, na verdade eu não confio muito nesses dados, eu não acho uma métrica tão relevante assim. É importante às vezes para a gente analisar crescimento, se está aumentando o número de novos usuários, ou seja, se eu vejo que essa semana eu tive um percentual maior de novos usuários, é porque realmente eu tive mais usuários que a semana passada. Mas eu não gosto de pegar esse número exato para saber a quantidade exata de novos usuários que eu tive. Bom, agora que a gente já sabe as métricas básicas, eu vou falar de duas áreas do Google Analytics que eu acho muito legal você analisar, você ter sempre em mente, entrar sempre para analisar a performance do seu blog. A primeira área que você vai ver à esquerda do seu Google Analytics vai ser a aquisição. O que significa essa área? Ela vai mostrar de onde vêm os seus usuários. E por que ela é muito importante? Porque é muito interessante a gente ver da onde vêm nossos usuários. Se eles vêm mais do Google, se eles vêm mais do Facebook, do Twitter. Isso é muito importante para a gente analisar nossas estratégias. Então, se a gente vê que a gente tem um número muito grande do Facebook, a gente sabe que pode aumentar isso no Google. Então, a gente vai ter que melhorar nosso posicionamento no Google para trazer mais gente. Ou então a gente vai ver que no Facebook não está trazendo muita gente quanto está trazendo do Google. Então vale a pena reforçar nossa estratégia no Facebook e trazer mais gente do Facebook. Agora, um pouquinho mais avançado, uma coisa que eu acho super interessante, a dica que eu dou para você, é você fazer uns cortes com essa ferramenta. Por exemplo, pega os usuários que vêm só do Facebook e analisa qual o tempo médio que ele fica. Que, aliás, eu acho que o tempo médio é uma das métricas mais importantes de serem analisadas. Qual é a profundidade da visita dele? Ele só vai na primeira página e vai embora, ou ele vai em mais páginas? Isso é muito importante você analisar cada uma dessas métricas para você comparar, por exemplo, com os usuários que vêm do Google. E aí você vai reparar que algumas fontes, elas são mais importantes que outras. Você vai descobrir, por exemplo, que talvez os seus usuários que venham do Facebook, eles se interessam mais. Ou seja, se eles ficam mais tempo no seu blog, eles consomem mais conteúdo, então eles devem ser mais importantes para você. E aí vale a pena você reforçar a estratégia para trazer mais gente do Facebook do que do Google. Ou pode ser o contrário, você pode descobrir que as pessoas que vêm do Google, elas são mais importantes para você. E aí dá para fazer uma infinidade de coisas, dá para você tirar uma infinidade de insights com uma tela só que você vai analisar. Eu recomendo você analisar isso semanalmente ou então mensalmente, mas está sempre acompanhando e de preferência criar uma planilha no Excel ou algum outro programa e você acompanha isso graficamente, essa evolução durante o tempo. A área
que eu recomendo, tá logo embaixo, lá na coluna esquerda, é a área comportamento. Essa área, o principal dela que você vai ver é quais são as páginas, qual é o conteúdo mais consumido no seu blog. Você vai poder ordenar as páginas tanto pelo número de visitas que ela trouxe, como também outros dados, o tempo que cada pessoa ficou, número de page views, enfim, uma infinidade de coisas. Por que é importante? Primeiro pelo mais óbvio, né? Quando você sabe qual é o seu conteúdo que tá tendo mais visita, você sabe qual é mais popular e qual o conteúdo que a sua audiência mais gosta. Então você pode investir naquele tipo de conteúdo. Se você descobre, por exemplo, que os seus tutoriais de maquiagem trazem muito mais gente do que os seus tutoriais de cabelo, você pode pensar em fazer mais maquiagem do que tutorial de cabelo, ou vice-versa. Mas tem uma outra coisa mais interessante que eu gostaria de falar com você. Para não olhar só o número de visitas, olhar as outras métricas. Porque talvez lá você descubra que tem alguma seção do seu site, algum conteúdo, que não tem a mesma quantidade de visitas que outros conteúdos têm, mas que às vezes tem um tempo maior, ou seja, ele engaja mais sua audiência. E aí vale a pena você investir em anunciar esse conteúdo em outros blogs ou no Facebook, fazer com que mais pessoas cheguem. Porque se ele tem uma métrica melhor, se ele engaja melhor o usuário, quanto mais usuários você atrair para esse conteúdo, melhor para você. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas do vídeo de hoje. Lembrando para vocês sempre visitarem a página blogueirasa.com.br, curtir lá no Facebook, inscreva-se no canal aqui do YouTube para você ficar sempre por dentro das dicas. E também lembrando de me seguir no Instagram, @lucianacouto, porque eu vou postar vídeos curtinhos assim, rapidinhos, dicas imperdíveis para você que quer melhorar a performance do seu blog. Eu espero vocês. Tchau, tchau!